Bom, no vídeo passado, então, falamos sobre a- as áreas de interesse ambiental, falamos sobre a APP, falamos sobre a área de reserva e comentamos sobre essa fase chamada de pós-CAR, pós-cadastro ambiental rural, que é a sequência que nós veremos neste futuro ainda incerto, que devemos acompanhar a regularização plena, 100% de regularização dos imóveis rurais do nosso país. Enquanto isso, a gente vai tendo que lidar com estas incertezas, compreendendo as etapas, compreendendo as exigências, a geografia dos imóveis, as áreas consolidadas, enfim. Uh, o que nós temos hoje no panorama nacional com relação à regularização, esse aqui é um estudo da Climate Policy Initiative em 2024, a radiografia atual da nossa regularização ambiental no país hoje é que poucos estados têm sistemas completos, ou seja, poucos estados possuem uma plataforma de cadastro do cadastro ambiental rural, alguns se apoiam na plataforma nacional. Poucos estados também têm regras claras com relação à adesão do Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Às vezes não tem mesmo uma integração entre o CAR e o PRA. Por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, ao fazer o CAR, o produtor que declara que tem um passivo ambiental, ele adere ao PRA e automaticamente emite um termo de compromisso, mesmo que provisório. Ainda não contempla o cronograma, ainda não contempla as obrigações, mas já assina um compromisso de que vai apresentar um projeto de recuperação num determinado prazo. Então, isso é um exemplo de uma regulamentação feita por um estado, mas nem todos os estados têm sistemas completos, a integração entre o CAR e o PRA. Então, existe um avanço muito lento, né? Segundo este estudo, só 0,4% dos imóveis rurais tiveram o PRA finalizado. Eu diria que até não tiveram, muitos ainda não tiveram nem a validação das informações declaradas. Então, o que nós temos? Um grande sistema autodeclaratório. Os produtores fizeram a declaração e o órgão competente ainda não validou essas informações. E isso também traz grandes desafios de governança territorial, né, de orçamento, tecnologia também, que é necessário para... alguns estados também estão fazendo já o que nós chamamos de análise dinamizada, integrando sistemas computacionais, até mesmo a inteligência artificial atualmente, para fazer essa análise das informações que foram declaradas em relação às imagens que são possíveis do imóvel, né, as imagens por satélite, para poder validar e nesse sentido emite uma imagem uma mensagem de pendência no sistema para que o produtor consulte essas pendências e diga se concorda ou não. Mas enfim, ainda são muitos os desafios de tecnologia, de governança para poder chegar na plenitude dessa fase de regularização ambiental. Através desse quadro é possível visualizar os estados e as regiões que fizeram a inscrição no CAR com um sistema próprio, os estados que fizeram a análise, os estados que têm a regulamentação do PRA, né? Esse quadro aqui é muito interessante para evidenciar que nem todos os estados avançaram 100% na implementação do Código Florestal, uma lei que já tem, aí já está vigente desde 2012 e ainda enfrenta essas dificuldades. E então, o que nós temos hoje, né? Estar regular com o Código Florestal é um pré-requisito para crédito, isso desde que o código foi sancionado, né? Também é um pré-requisito de mercado, traz segurança jurídica, sem um CAR validado, ou seja, só está declarado, o órgão ambiental não conferiu. Podem haver restrições de crédito, é possível acelerar essa validação por meio de pedidos de prioridade nos órgãos ambientais, prioridades com relação à negociação de terra, bloqueios de mercado, até mesmo prioridades de idade, que a legislação, por exemplo, o Estatuto da Pessoa Idosa, garante prioridade de processos, e isso pode ser aplicado na validação do CAR. Sem um PRA regularizado, podem haver embargos e multas. Nós vamos explicar a questão dos embargos, mas o fato é que se essas informações não estão declaradas devidamente, os passivos ambientais não estão declarados no CAR, no momento da fiscalização, a fiscalização não vai saber
se esses passivos já estão sendo solucionados junto ao órgão ambiental e vão acabar bloqueando toda a área, gerando uma multa. Conformidade, então, ela é exigida por frigoríficos, grandes compradores, cerealistas, exportadores, enfim. Propriedade regular igual à imagem positiva e valorização desse imóvel, como foi comentado no início desse módulo. E os estados com PRA ativo, obviamente, têm mais acesso a políticas públicas e incentivos. Quais são os entraves nessa implementação do POSCAR? Os sistemas estaduais desconectados e complexos, a análise automatizada ainda muito limitada, em fase de teste, encontrando alguns erros de execução desses programas, sobreposição de cadastros. Nós vamos chegar a esse ponto, algum vídeo mais para frente, falando dos cadastros obrigatórios, porque nós temos hoje cadastros que mostram a delimitação do imóvel, como o CCIR, também temos os cadastros junto a outros órgãos, como unidades de conservação no ICMBio, terras indígenas, que acabam sobrepondo o cadastro de imóveis rurais particulares no CAR, e essa sobreposição e uma falta de padronização, ou até mesmo nos sistemas de mapeamento, a adoção de escalas, imagens padronizadas, acaba dificultando o avanço nessa regularização. Dificuldade técnica em alguns estados e a baixa integração com os sistemas de alerta ambiental, tudo isso acaba trazendo esses entraves na implementação do Código Florestal. E assim encerramos mais este vídeo com essa etapa do POSCAR. E no próximo vídeo vamos aprofundar sobre a questão da responsabilidade ambiental tríplice que comentamos no início desse módulo, trazendo as preocupações e os pontos de observação sobre essas 3 modalidades de responsabilidade ambiental.